O jornalista gaúcho Júlio Ribeiro, que todos os dias apresenta um programa aí que eu recomendo para vocês, Mais Brasil, mais símbolo Mais Brasil. Bota no Google ali, Mais Brasil, vai aparecer ali. E esse programa vai ao ar todos os dias pela internet, das 13 horas até as 15 horas. 2 vezes por mês eu participo também como debatedor. Mas hoje o Júlio Ribeiro, ele cunhou a seguinte expressão: ninguém vai morrer de tédio essa semana no Brasil. Eu acho que já faz algum tempo que ninguém morre de tédio aqui no Brasil, pelo menos em relação a essa situação econômica, política, aliás, que nós estamos atravessando aí com essa crise política de caráter institucional. Bom, vou falar com vocês um pouquinho mais sobre isso aí, né? Porque eu acompanho tudo que está acontecendo de mais relevante no Brasil, na área política, na área econômica, desde as 7 da manhã, 7 dias por semana, acompanho muito de perto, muito de perto. E tenho publicado tudo no meu blog polibiobraga.com.br, já recomendei aqui para vocês, né? E tenho falado sobre isso também aqui, quase que diariamente, nesse canal do YouTube aqui, que está desmonetizado, portanto não me rende nenhum único centavo. Me tiraram meu ganha-pão aqui. Mas, enfim, eu sou daqueles jornalistas que vivo do ar também. Mas, enfim, senhores, brincadeira à parte, eu quero dizer para vocês o seguinte, que eu li atentamente hoje o texto completo do que publicou neste final de semana aí o influente jornal americano Wall Street Journal. Wall Street Journal é a bíblia aí do pessoal da área econômica dos Estados Unidos, praticamente de todo o mundo, né? É um dos principais jornais de economia do mundo, Wall Street Journal. Ele é do mesmo dono da Fox News, do bilionário australiano Rupert Murdoch. Bom, o que diz o jornal numa reportagem assinada pela repórter Mary Anastasia O'Grady, acho que é irlandesa ela. Ela diz o seguinte, que o ministro Alexandre de Moraes está censurando críticos e prendendo opositores sem qualquer controle político e que aplica um verdadeiro golpe de Estado no Brasil, protegendo o seu consorciado Lula da Silva e perseguindo ditatorialmente o principal opositor dele, o Bolsonaro. Eu tenho dito coisas semelhantes quase que todos os dias aqui, mas, claro, tem muita gente que diz, Políbio está delirando. Aliás, eu não sou o único, claro, né? Evidentemente que não sou o único que faço essa análise aí. Mas é bom, eu estou repercutindo essa reportagem do Wall Street Journal, porque é o principal jornal de economia dos Estados Unidos, portanto, do mundo. E até há pouco esses jornais todos nos Estados Unidos não estavam enxergando as coisas do modo como nós estávamos aqui enxergando no Brasil. Eu recomendo que vocês deem uma olhadinha no meu blog polibiobraga.com.br, porque eu estou publicando na íntegra essa reportagem aí, né? Ela diz assim, só vou ler um trecho da reportagem, né? O problema em Brasília começou em 2019, olha só. O problema em Brasília começou em 2019, estamos em 2025, 6 anos. Quando o Supremo Tribunal Federal alegou ser vítima de calúnia e ameaças, era o Dias Toffoli, o presidente, foi ele que fez isso aí, invocou o regimento interno do Supremo, que lhe daria poder para abrir inquéritos sigilosos sobre supostos crimes cometidos contra os seus membros. Bom, ali quando o Dias Toffoli abriu esse inquérito aí com base no regimento interno, de modo ilegal, porque ele criou ali o crime de flagrante, né? Porque o regimento interno fala em crime flagrante, em flagrante. E o que ele fez foi pensar acontecimentos da internet, já pretéritos, inclusive, do passado. Bom, aí diz mais a reportagem da Mary. Primeiro,
o Moraes lançou o inquérito das fake news. Depois ele veio mais 3 outros inquéritos, tudo sigiloso, fazendo-se parte iniciadora, não o Ministério Público Federal, que é o senhor das ações criminais desse caráter, né? Mas não, ele é parte iniciadora, investigadora, julgadora, muitas vezes, não diz a matéria ali, mas vítima também. É tudo, né? Quer dizer, sabe? Ele é o autor da denúncia, ele é o policial que investiga, ele é o promotor que denuncia, ele é o julgador que julga, ele é a vítima que está do processo. Imagina, né? Eu que fiz meu primeiro ano da faculdade de Direito, eu fiz toda a faculdade de Direito, mas no primeiro ano já tinha uma matéria intitulada Introdução à Ciência de Direito. Oh, isso aí nem se discutia uma coisa como essa aí. É um absurdo jurídico, né? Como dizem os juristas, é contra a legem isso, é contra a lei. Mas enfim. E aí ela vai mais adiante, a Mary diz, isso violou direitos constitucionais dos brasileiros, que têm direito a ver os seus casos criminais julgados nos juízes locais e estaduais, com denúncias oferecidas por promotores locais e estaduais. Bom, olha, é uma extensa de uma reportagem. Eu recomendo que vocês deem uma olhadinha ali no meu blog polibiobraga.com.br, né? O jornal, ele não está falando sozinho. Ele reverbera, por exemplo, só para ficar numa esfera maior, reverbera o que o governo da maior potência do mundo, dos Estados Unidos, fala diariamente, através do próprio presidente Trump, que assesta golpes severos de restrições pessoais, patrimoniais e comerciais contra esses abusos, penalizando ministros do Supremo Tribunal Federal. 8 deles já com a perda de visto. Um deles atingido, o Moraes, pela lei Magnitsky, que impõe pena de morte financeira a ele. E sanções contra o governo federal nomeado no Brasil. Não é pouca coisa, não. Pegou o consórcio. E olha, eu registrei quase, desde segunda-feira da semana passada, os pronunciamentos diários do Trump, de subsecretário de Estado do Departamento de Estado dos Estados Unidos, do embaixador aqui dos Estados Unidos aqui no Brasil, de conselheiros políticos, inclusive das campanhas de 2016, 2020 e 2024 do Trump, o Steve Bannon, jornalistas. Olha, é todo dia, é pau na cara, pau na moleira, né? Bom, e eles estão ameaçando aí, todos eles, eu estou vendo isso, estão monitorando vocês, hein? A embaixada tocou ali um post no final de semana, estamos monitorando vocês, aliados do Moraes, hein? Estão monitorando. Monitorando para quê? Para punir se não recuarem, né? Bom, então estão ameaçando aí com mais sanções, e elas virão, sim. Eles sabem disso. Tanto que alguns ministros do Supremo que já perderam os seus vistos, mas ainda não sofreram a pena de morte financeira decorrente da aplicação da lei Magnitsky, pediram nesse final de semana uma reunião com alguns dos maiores banqueiros brasileiros, entre os quais aí o dono do BTG, o dono do Banco Itaú, para saber detalhes do que sofrerão pessoal e patrimonialmente se a mão pesada de Trump cair também em cima deles. E não apenas sobre a cabeça do Moraes, como já caiu. A jornalista Malu Gaspar, do Globo, diz que 2 ministros que participaram da reunião, Gilmar e Zanin, saíram apavorados do encontro. Zanin andava quieto, mas Gilmar Mendes, até essa reunião com os banqueiros, andava até querendo zombar da situação. Parou de zombar. Não zomba mais. Se essa gente não recuar, contendo e fazendo o Moraes recuar, todos vão ser punidos de modo exemplar. Tão exemplarmente que ao outro âmbito onde Moraes pode ser contido, o Senado, lá, o presidente Davi Alcolumbre e a maioria formada na casa terão que arrebanhar os 54 votos necessários para que o ministro sofra imediato impeachment, porque senão eles também serão sancionados. Virarão párias como internacionais. Fora do Brasil, dentro e fora do Brasil.
E o governo federal, nomeado Lula da Silva, não vai fazer nada? Vai defender aí os seus aliados carnais? Ora, eu já disse aqui, repito para vocês o seguinte, o Lula e o seu governo são um pato manto, tigres de papel. Sem a força do STF, eles são pato manco. Lula e o PT e o seu governo viram patos mancos, tigres de papel. O Lula, sem o STF, vai ter que parar de dar uma de macunaíma e se comportar como um escolar bem comportado depois de levar o corretivo necessário. É isso.